Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Cleto Faria mais uma vez e nós estamos agora no nosso 14º vídeo das nossas reflexões no Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos falar ainda no capítulo 5, os versos 10 a 12, que fala aqui da última bem-aventurança. E esse verso nos diz o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nesse contexto, Jesus está ali falando que na medida que você tem um encontro com Deus e o padrão de Deus começa a se instalar na sua vida, e você começa a falar, a divulgar, a compartilhar o que Deus faz, a grandeza de Deus, você corre um risco de perseguição, você corre um risco de rejeição. Por que que isso acontece? Porque você começa a ser uma contradição para o mundo real, para o mundo em que se vive. Porque o mundo que nós vivemos, a sociedade de maneira geral, ela não tem os padrões de Deus, ela não tem os padrões de justiça, de verdade que Deus tem. Então, na medida que você vai sendo transformado e que o caráter de Deus vai entrando na sua vida, você vai refletindo isso. E quando você reflete isso, você causa um incômodo. Por quê? Porque vai contra o padrão que nós temos no dia a dia. E aí, quem está num padrão oposto vai bater contra, vai perseguir, vai falar, vai rejeitar, vai falar mal, vai te tratar muitas vezes como um inimigo. Por quê? Porque onde há mentira, onde há engano, onde há injustiça, essas pessoas e esse ambiente não quer lidar com o contrário. Por quê? Porque incomoda, porque a consciência dói, porque na verdade eles sabem que o padrão correto é o padrão de Deus. E se você reflete o padrão de Deus, você é um incômodo. Então, isso é muito comum. Não sei se você já ouviu falar, mas eu já ouvi falar muitas vezes, pessoas que começam a andar com Deus, a seguir o Evangelho, elas são muitas vezes rejeitadas e perseguidas pela própria família, que critica, que fala mal, por colegas de trabalho, por colegas na escola, ou por algum lugar que começa a ir ou frequentar e a pessoa se posiciona, grupos que ela frequenta, que ela convive, as pessoas começam a ver uma mudança, uma diferença no comportamento, na maneira de pensar, na maneira de agir, aí perguntam, o que que houve? Não, agora eu sigo o evangelho, eu tenho um relacionamento, uma vida com Deus. Muitas vezes as pessoas se afastam, por quê? Porque elas não querem ter esse confronto ou por um preconceito que as pessoas muitas vezes já carregam, né? Principalmente com questões de religião, ainda existe muito preconceito em relação a várias religiões. A questão aqui também não é a questão religiosa do estar neste ou naquele tipo de igreja ou de culto ou de qualquer coisa que a pessoa siga, mas é, na verdade, o padrão de Deus que incomoda, porque o padrão de Deus choca com o padrão do mundo que a gente vive, do mundo real. Ah, então você está querendo dizer que todas as pessoas que não conhecem Deus ou não andam com Deus, elas não são íntegras, não são honestas? Não, absolutamente. Nós temos muitas pessoas com integridade, com honestidade, que vieram com uma educação passada de uma família equilibrada, de uma família que tem valores, que tem princípios, de bons exemplos. Existem muitas pessoas,
né? Mas se a gente parar para pensar, o padrão da sociedade em geral, do mundo que nós vivemos, ele é um padrão diferente do padrão de Deus. Nós ainda vemos muita injustiça, muita inverdade, muita desonestidade, em todos os setores e todos os segmentos. E parece que quanto mais o tempo passa, mais isso aumenta. Então aí que a gente entende esse verso. Muitas vezes aqueles que caminham com Deus, que creem em Deus, sim, serão perseguidos, vão falar mal de você, vão muitas vezes rejeitar a sua conduta de vida, o seu comportamento, justamente porque você quer ter uma vida cada vez mais íntegra e cada vez mais próxima de Deus. Então, a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa saber que isso, em alguns momentos, vai acontecer. Aconteceu com Jesus. Jesus confrontava os religiosos, Jesus mostrava os erros e aonde que eles estavam indo por um caminho totalmente contrário. E o que que acontecia? Eles perseguiam, eles falavam mal e etc. Tanto que no final mandaram Jesus para ser crucificado, o próprio Filho de Deus. Então, não adianta, esse confronto vai existir. Mas quando você é, reconhece que indivíduos podem enfrentar crítica por suas crenças e ações, né? E essa declaração, ela mostra isso, é que muitas vezes vai haver, você também está defendendo os princípios de Deus. E quando você faz isso, você será cuidado por Deus e abençoado por Deus. E outra coisa, você mantém viva a esperança de que o reino que vem, o reino de Deus que será instalado, você faz parte dele, você já vive ele, mesmo estando vivendo aqui, né, nas limitações que nós temos, você sabe que você já é parte do reino que será estabelecido e será eterno. Então, isso é motivo para mim e para você mantermos a nossa esperança, a nossa tranquilidade que em muitos momentos, sim, haverá a rejeição, a perseguição, a crítica, a ridicularização, né, que acontece muito isso, muito comum, mas que o próprio Jesus já havia falado que isso iria acontecer. Isso faz parte de um processo de você caminhar próximo de Deus e ir sendo aos poucos transformado por Deus. Então, fica mais essa reflexão no dia de hoje para cada um de nós e que você possa estar contando sempre aí com a graça de Deus para te fortalecer nos momentos difíceis, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá.